Bom dia, feliz sábado a todos. Antes de mais nada, uma alegria muito grande poder estar com vocês, participando desse ministério tão abençoado, que é o Ministério RTD e também do Jejum de Daniel. Deus abençoe sua vida e também meus parabéns por participar. Poderíamos estar, quem sabe, no aconchego ainda da nossa cama, deitados, mas não, fizemos uma escolha e essa escolha, assim como Jesus disse um dia para Maria, ninguém pode tirar esse direito de você. Você fez a melhor escolha, que é a escolha de estar ao lado de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler três textos bases. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Na minha versão, ela diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O segundo texto, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o último texto, João, capítulo 17, versículo 17, julgo eu que você deva conhecê-lo de cor. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, santificação e consagração são pilares da fé cristã e representam um chamado divino para uma vida transformada e dedicada a Deus. Este conceito aqui, ele envolve uma entrega completa do corpo, da mente e espírito ao Criador, levando-nos a uma experiência mais profunda de comunhão e servi-lo em santificação. Na santificação, encontramos o processo pelo qual Deus nos aperfeiçoa diariamente. Na consagração, a entrega total da vida, permitindo que ele opera plenamente em nós. Por isso que a santificação, amados, ela é um processo contínuo de transformação espiritual. Ou seja, a santificação ela é o processo de crescimento em santidade, que nos convida a apartarmos, a nos separarmos de tudo o que nos impede de termos um relacionamento com Deus. Onde o meio principal, o Espírito Santo, é ele, na vida do cristão, quem continua continuamente moldando e nos transformando à imagem de Cristo. Conforme nós lemos ali em João 17, 17, diz, na oração de Jesus, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso nos revela que a palavra de Deus é o fundamento e o guia para a transformação. Ou seja, a santificação envolve um afastamento progressivo do que mesmo? Dos nossos pensamentos para a transformação. Das nossas atitudes que nos afastam de Deus e uma renovação constante para buscar a pureza
do nosso coração. Esse processo diário, contínuo e intencional requer abertura para a atuação do Espírito Santo em cada área da nossa vida. Percebe? Nós não podemos deixar lacunas, nós não podemos deixar aberturas para que o inimigo ele entre e tente habitar ou agir por nosso médio, por nosso intermédio. Por isso, então, aí entra a consagração. A consagração é a entrega plena da vida a Deus. Consagração, a resposta do cristão ao chamado para viver inteiramente para Deus. Se você não vive inteiramente para Deus, desculpa te dizer, mas você não é cristão. Você pode ter nome de cristão, pode dizer que é cristão, mas as tuas atitudes, as tuas ações revelam o contrário. O cristão é aquele que ele vai buscar viver inteiramente para Deus. Em Romanos 12:1, Paulo apela para nós: apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A consagração implica entregar completamente nossa vida, nossos talentos, nosso tempo e recursos ao serviço divino. Reconhecendo, queridos, que fomos criados para um propósito maior. Isso também se reflete na guarda, inclusive, do Santo Sábado. Uma prática sagrada na qual, dessa forma, nós honramos a Deus, porque separamos um tempo para a comunhão com Ele e para a renovação espiritual. O sábado é como se ele fosse o antídoto para nós. É como o recarregar do celular, o recarregar de um telefone, onde novamente ele completa a sua bateria, ela fica completa, ela fica cheia. E é isso que o sábado ele faz também. Reconhecendo, acima de tudo, que Deus ele é o Criador, ele é o sustentador de nossa vida. A prática da santificação e consagração, ela implica aqui corpo, mente e espírito, e essas coisas, elas devem estar em harmonia com Deus. Paulo diz, nós precisamos ter uma mente renovada. A mente, queridos, ela é o campo da batalha espiritual. A nossa batalha, a nossa guerra, ela é travada através da mente. E por isso que ela precisa ser continuamente renovada. Porque hoje no mundo nós temos pessoas que estão igual à ponte do Rio Tietê em São Paulo, totalmente poluídas. As pessoas nem sequer tentam buscar a Deus para mudar a sua condição. Em Romanos 12:2, aqui Paulo nos encoraja a não nos conformarmos com os padrões do mundo. Não se conforme com os padrões do mundo. E 1 João, João já nos diz para nós, não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Essa menção aqui, ela não está referindo o mundo conforme João 3,16, que ali refere-se à humanidade, às pessoas. Também não está se referindo ao cosmo, mas, de forma especial, está se referindo às coisas de fato que existem no mundo, a concupiscência da carne, o amor pelas coisas, aonde o nosso coração, de fato, ele não deveria estar. É por isso que Paulo, então, nos encoraja a não sermos moldados de acordo com esse padrão, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Ou seja, isso significa substituir pensamentos mundanos por pensamentos santos.
E como é que eu faço isso? Quando eu ando na direção e quando eu ando na presença de Deus, eu não consigo estar em contato e em harmonia com o inimigo. Eu não consigo servir a dois senhores. Então, eu preciso fazer uma escolha, e essa escolha, ela então vai me ajudar na renovação da minha mente, a substituir as coisas que você e eu gostamos, porque Paulo, ele diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, nessa medida, nós precisamos, então, ser transformados. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo ele vá nos moldando, ele vá constantemente nos renovando. Substituir. Precisamos dedicar tempo à oração. E também ao estudo bíblico. É aquilo que alimenta a nossa fé e fortalece nossa conexão com Deus. Cuidando com o corpo. O corpo é descrito como sendo o templo do Espírito Santo. Ele não é seu, ele não é meu, ele não é nosso. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ainda diz que o nosso corpo é emprestado. Então, eu quero fazer você pensar aqui, como é que você tem cuidado do corpo? Como é que você tem cuidado do templo que é tão essencial para a consagração na vida cristã? Como? Você precisa, então, também dedicar tempo à comunhão. A consagração do tempo também. Mas, acima de tudo, queridos, Deus nos concedeu a vida e devemos honrá-lo através do nosso estilo de vida, pois reconhecemos que Deus nos concedeu a vida. Como é que você tem cuidado? Como é que você tem usado essa dádiva que Deus te concedeu? E esse jejum de Daniel, de 21 dias, ele vai ajudar você nesse processo. E eu queria aqui lembrá-los que quando nós mencionamos, nós temos um padrão de 8 remédios naturais. Nós não falamos apenas de um, muitas vezes vivemos apenas um. Mas são 8 remédios naturais. E o nosso ser, ele precisa estar em harmonia com cada um deles. Eu queria levar o ponto aqui da consagração e tempo essencial na vida cristã. Outra questão principal, a observância do sábado. Ele é um símbolo desse compromisso. É uma oportunidade para descansar, refletir e nos reconectar espiritualmente com Deus. Fazendo isso, nós lembramos que Deus é a fonte de toda força e renovação. Não somos nós. O propósito final da santificação e da consagração é a preparação para a eternidade. Santificação e consagração são passos fundamentais na preparação para a eternidade com Deus. Esse processo de purificação e entrega tem como objetivo final a união com o Criador e a preparação para a vida por vir. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, lemos: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Indicando que a verdadeira consagração envolve viver em obediência e fé. Quando permitimos que Deus nos transforme e quando nos consagramos a Ele, refletimos o caráter de Cristo, tornando-nos dignos do seu reino. Por aquilo que Ele fez em nós e não por conta dos nossos próprios
méritos ou ações. Santificação e consagração são, então, os alicerces de uma vida que busca estar em plena harmonia com a vontade de Deus. Ao dedicarmos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito ao Senhor, respondemos ao seu chamado e nos preparamos para a futura eternidade. Que você e eu nos comprometamos nessa manhã a viver uma vida santificada e consagrada a Deus, permitindo que Deus atue em cada aspecto de nossa existência. E assim guardemos com esperança o glorioso dia em que estaremos diante da presença de nosso Deus. Lembre-se que algumas pessoas, alguns personagens bíblicos assim o fizeram. E uma dessas pessoas foi Enoque. Enoque, ele buscou sempre viver na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, tirar mais dele e colocar mais de Deus nele. A Bíblia diz para nós assim, queridos, que Enoque obteve o testemunho de haver agradado a Deus, não no céu. Enoque obteve o testemunho de haver agradado a Deus aqui nessa terra. Foi aqui que ele obteve esse testemunho. Porque Enoque, ele já vivia os princípios do reino dos céus aqui. E por isso ele foi tomado para Deus. Tem muitas pessoas que acham que a mudança na sua vida ela vai acontecer quando? Quando ela estiver no céu. Não, queridos. Antes de ir para o céu, nós precisamos forjar, nós precisamos moldar o nosso caráter, a nossa vida, à semelhança daquilo que Cristo havia planejado para nós. E viver em santificação, viver em consagração, é dizer sim ao Criador e abandonar todas as outras coisas. Buscar estar na presença de Deus não deve ser algo ruim, não deve ser algo que seja cansativo, não deve ser algo que eu faço por obrigação, mas tem que ser um deleite, tem que ser um prazer. Porque Deus não força ninguém a andar em sua presença. Deus não forçará ninguém a ir para o céu. Por isso eu digo que o céu não teria prazer para aqueles que hoje não gostam de viver na presença de Deus. E eu queria fazer um apelo aqui para você. O meu apelo é que lá em Salmo 119, no versículo 10 e 11 diz assim: de que maneira poderá o jovem manter-se puro diante de Deus? E o próximo versículo diz então: quando este se entregar de coração completo a Deus. De que maneira? Observando segundo a tua palavra. Então, nós precisamos observar a palavra de Deus e segui-la e obedecê-la. Pois nós não temos mérito nenhum. E ainda nisso seremos achados em falta. E é por isso que Cristo ele vem para completar em nós aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Pois eu queria finalizar com esse texto, aqui no livro de Salmos, no capítulo 14. Salmos capítulo 14, o versículo 2 e 3. Salmos 14, versículo 2 e 3. O texto nos diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Deus, olhando do seu trono, do universo, ele contempla o planeta Terra e a pergunta é: quem que Deus encontra justo? Quem que tem o desejo natural e a inclinação natural para buscar a Deus e estar na presença de Deus? Queridos, o texto diz que Deus não encontra um. Deus não encontra um sequer. E é por isso que eu gosto de dizer, então, que o cristão, ele vive na contramão do mundo. O mundo não é padrão para você. Nós somos constantemente afetados, bombardeados pelas obras do inimigo, queridos. Nós somos bombardeados mesmo dentro da nossa casa. É TV, é internet que nós temos, é Reels, é Telegram, é YouTube, é um monte de coisa. Quando a gente menos imagina, se nós não cuidarmos, nós passamos mais tempo nessas coisas. Eu não sei se você conseguiu já ir analisar no seu telefone, mas você tem um tempo, o tempo que ele marca, quanto tempo você passa nas redes sociais. E você sabe o que eu fiz? Sendo sincero para você aqui, eu coloquei um limite. Só para estar tendo ideia. Dou um exemplo aqui para você. Ó. Consegue ver? O limite. E nas minhas redes sociais. Todas as coisas. Telegram, Instagram, tudo. Né? Aplicativo de banco, todas essas coisas. Tudo isso suga o nosso tempo. Porque aquilo que nós mais almejamos, aquilo que nos faz estarmos na presença de Deus, vivermos com Deus, meus amigos, a gente não consegue ficar 30 minutos, 45 minutos, 1 hora em oração, mas ficamos 2, 3 horas para assistir um filme. E quanto mais tempo nós gastamos nas coisas do mundo, mais nos distancia de Deus e mais distante nós estamos do reino para viver aquilo que Deus havia idealizado, aquilo que Deus havia planejado para nós. E não conseguimos, não temos força para sequer orar por 20 minutos. Se nós queremos viver uma vida de consagração, uma vida de santificação, nós precisamos deixar as coisas do mundo e nos apegar a Deus. E você vai perceber uma coisa. Talvez eu te desafiaria, né? Também fazer jejum das redes sociais por 21 dias. E eu já vi algumas pessoas fazendo isso e eles falaram para mim depois assim, pastor, eu não morri. Muito pelo contrário, eu ganhei mais tempo, eu ganhei mais vida. Eu desafio então você, algumas redes que você não tem necessidade de estar ali, faça jejum deles. Faça jejum, né? E isso vai fazer um bem tremendo para você. E você vai sentir que andar na presença de Deus, estar com Deus, realmente vale a pena. Busquemos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos nessa manhã querem tomar essa decisão de dizer sim a Deus e não ao mundo, rejeitar as coisas do mundo e viver na presença de Deus? Eu gostaria, quem sabe agora, se você pudesse, então, abrir a tua câmera, abrir o teu áudio também e dizer juntos comigo, então, eu hoje decido viver na presença de Deus. Eu vou consagrar a minha vida inteiramente a Ele. Abra aí, senão apenas levante sua mão para não dar eco. Abra a sua câmera aí, tá? E juntos levante aí declarando: eu decido viver. Decido viver.
Eu preciso viver na presença de Deus. Eu preciso viver na presença de Deus. Eu preciso viver na presença de Deus. Que alegria, queridos. E essa seja uma decisão que ela permaneça firme, que ela permaneça latente na tua vida, no teu coração. Que você decida todos os dias viver na presença de Deus. Porque isso, para mim, é um processo de santificação e consagração. Viver e andar na presença de Deus. Feche os olhos e juntos falemos com Deus através da oração. Ó Deus querido, Pai de amor que habita nos céus. Nós te louvamos e nós te exaltamos, ó Pai. Porque nessa manhã nós tomamos uma decisão. Não apenas por 21 dias, mas pelo restante dos nossos dias, da nossa vida fugaz, que o Senhor nos concede aqui nessa terra. Verdade. Queremos, ó Pai amado, viver na tua presença e estar na tua presença. Amém, Senhor. Seguir, ó Pai, aquele modelo padrão que o Senhor nos deixou. Cuidando da nossa mente, conforme o grande salmista dizia, não porei coisas impuras diante dos meus olhos. Cuidando do nosso corpo, pois ele não é nosso, ele é emprestado. Ele é o templo do Espírito Santo. E ele habita em nós. Cuidando, Pai, do nosso tempo, que é um dos bens mais preciosos que nós temos. De forma especial, Senhor, pois ele ainda nos lembra que Deus reserva um tempo onde ele é digno da nossa reverência e da nossa adoração. Queremos dizer não, Pai, também às coisas, às ações, às atividades que o mundo nos proporciona. Mas nós queremos fazer a tua vontade e dizemos não a eles. Nós estamos juntos aqui, ó Pai, porque reconhecemos que somos falhos, somos pequeninos e carecemos de poder. E esse poder, ele vem através do Senhor. Através de estarmos e vivermos na tua presença. Abençoe cada adorador, cada integrante do Ministério RTD e cada um dos teus filhos, Pai, que estão participando pela primeira vez. Que tenha uma transformação radical na sua vida e sejam transformados e renovados pelo poder do Espírito Santo. Nós nos colocamos e nos entregamos nas tuas santas e poderosas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém